Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Vou falar sobre disciplina positiva na escola. Já vou colocar aqui nos nossos comentários para quem já está entrando. Disciplina positiva para a escola. Sejam muito bem-vindos. Eu amo falar sobre esse assunto, eu amo falar como que foi que eu fiz para implementar a disciplina positiva aqui dentro do meu centro educacional, como que eu fiz com que se tornasse, a nossa metodologia de ensino e principalmente transformasse a nossa escola, os nossos projetos, as nossas relações e tudo aquilo que nós consideramos tão importante na base do ensino. Gente, vocês precisam entender que para poder ter disciplina positiva dentro da escola, eu preciso primeiramente me conectar com a minha essência. A disciplina positiva só vai funcionar se eu estiver totalmente conectada comigo mesma, se eu estiver totalmente focada na minha evolução e não na perfeição, porque ela não existe. Muitas vezes dentro da escola eu vejo profissionais que acabam se frustrando ou até mesmo adoecendo por não conseguir mudar aquilo que eles tanto querem dentro da sua sala de aula, na liderança dentro da sua equipe educacional. Só que a gente precisa entender o seguinte, olhem só, prestem atenção no que eu vou falar agora. Eu não tenho como mudar aquilo que eu quero de mudança, tá? Existe a mudança dentro de mim. Eu não tenho como mudar o outro sem antes disso mudar o que está dentro do meu coração e da minha possibilidade. É muito mais importante e eficaz eu conseguir olhar para a possibilidade de transformar a minha vida em primeiro lugar. A disciplina positiva só vai funcionar se eu estiver constantemente entendendo sobre isso, buscando o meu autoconhecimento, buscando o meu autocuidado, buscando a minha inteligência emocional. Quando eu me sinto melhor, eu começo a agir cada vez melhor. Tem pessoas que elas estão passando por momentos, períodos, fases desafiadoras na sua vida profissional, na sua vida pessoal, e elas acabam não conseguindo resolver, não conseguem focar na solução desses desafios e levam tudo isso para dentro da sala de aula, Não conseguem entender que para conseguir mudar aquilo que está acontecendo, que começam, parece que os desafios a aumentar, Parece que vira uma fase totalmente mais desafiadora. Quando uma coisa acontece, parece que tudo acontece junto. Então, quando eu percebo, tem uma situação acontecendo e eu consigo enxergar essa possibilidade dessa ferramenta aqui, acontecer na minha vida, na minha rotina como um todo, aí sim eu estou no caminho da disciplina positiva. Focar em soluções é uma das principais ferramentas da disciplina positiva. Tem a ver com energia também, Pense em vocês, quando você está passando lá por uma situação, se você ficar focando o tempo todo no que não está dando certo, naquele desafio gigante que você está passando, você vai continuar cada vez mais, além de não conseguir resolver, você vai se sentir cada vez mais incapaz, mais inseguro, e isso vai virando uma bola de neve. Então respira fundo, foco na solução que de fato eu posso fazer a partir desse momento para conseguir resolver o que está acontecendo na minha vida, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, E isso se chama também, gente, inteligência emocional, porque eu preciso estar constantemente buscando desenvolver a habilidade, tão importante que é a inteligência emocional, que existe treinamento, existe um caminho. Não é um piscar de olhos, não é simples, tá? É treinamento constante, precisa se tornar um hábito, porque senão a gente não consegue olhar para situações e buscar essa resolução, E isso é treinamento. Resolução de problemas é desafio, é habilidade, tá? É desafiador? É desafiador, mas é possível, tá bom? Bom, dentro dessa ferramenta ela fala o seguinte: a punição foi desenvolvida para fazer com que os alunos, as crianças, paguem pelo que fizeram. Focar em soluções ajuda
os a compreenderem e a aprenderem com o que fizeram. Então, ao invés de punir a criança, colocar sentado no cantinho do pensamento, né? Vai ficar de castigo sem tal atividade, eu consigo também utilizar outra ferramenta que vai, além de resolver a situação, vai trazer o desenvolvimento da habilidade que é a responsabilidade, que é a consequência natural ou lógica. O ser humano não precisa ser punido por aquilo que ele fez de errado, ele precisa ter consequências. E eu vou explicar para vocês a diferença. A punição é quando algo aconteceu e você vai lá e diz pro aluno, agora você não vai mais participar disso daqui. Você vai lá e deixa claro para a criança que ela vai ter um castigo por causa daquilo dali. A forma como a gente conduz a situação é que vai puni-la ou não. A consequência é eu deixar claro, clareza sempre, antes de atividade, o projeto, enfim, a tarefa estar acontecendo, deixar claro quais são os nossos combinados. A partir do momento que a criança não cumpre com esse combinado, aí sim, lembra que a gente fez um combinado? Qual foi o combinado? Faça mais perguntas, dê menos ordens. Quanto maior for o seu engajamento em buscar compreender a criança e deixar claro através do limite, criança tem que ter limite sim, de que nós temos um combinado, você não cumpriu, você vai precisar agora, enfim, se afastar da atividade, vai precisar respirar fundo e se acalmar, mas do jeito que está acontecendo as coisas, você não vai permanecer na atividade. Então é bem importante saber essa diferença, tá, gente? A disciplina positiva não acredita em punição e castigo. Isso só vai fazer com que as crianças cada vez mais tenham comportamentos, né, mal comportamentos, porque elas vão disputar poder, né, seja com a professora na sala de aula ou seja com pai e mãe. Inclusive, adultos fazem isso, né? Quanto mais eu vejo que lideranças muitas vezes querem punir os profissionais ainda, porque não cumprem com os combinados. Parece que daí sim o profissional vai contra, parece que daí sim a equipe da escola fica cada vez mais desengajada. Então eu preciso olhar para o que de fato está acontecendo, focar em soluções, né? Trazer consequências, dividir responsabilidades com os adultos é muito mais importante. Quanto mais ordem você dá, mais você afasta, menos você vai engajar a sua equipe. Quanto mais você faz pergunta e tem um posicionamento seguro, mais eficaz serão os seus resultados, ok? Gente, dentro dessa ferramenta ainda, ela fala o seguinte: ensine as crianças a focarem em soluções, não apenas nas reuniões de classe, mas durante todo o ano, não apenas em momentos específicos, mas durante todo o ano. Quando as situações acontecem, você, adulto, você, professor, precisa ensinar as crianças a fazer a pergunta: o que vocês podem fazer para resolver essa situação? O que vocês acham que a gente pode fazer para conseguir guardar os brinquedos? Quais são os brinquedos que vocês querem começar a guardar primeiro? Os blocos lógicos, vermelho ou os amarelos? Vocês fazendo pergunta, com certeza a criança vai desenvolver, ela precisa do desenvolvimento cognitivo, ela vai pensar, ela vai agir. O professor fazer não funciona, o professor dar ordem não funciona. Parece que daí sim as crianças não fazem, né? Quanto mais a gente pede, menos eles fazem. Então aprenda com as ferramentas da disciplina positiva o quanto existe essa conexão, existe esse caminho. É através da empatia, do respeito e do amor que a gente consegue ter essa conexão com as crianças dentro da sala de aula, ok? Número 2, ainda dentro da ferramenta do foco na solução. Convide as crianças a fazerem um cartaz com os seguintes passos para focarem mais em soluções. Gente, olha que incrível isso, tá? As crianças podem fazer junto com o professor esse cartaz. Identifique o desafio. Pense no maior número de soluções possíveis. Escolha uma que funcione para todos. Testem uma solução por semana. Em uma semana, avaliem. Se não funcionou, recomecem o processo desde o primeiro passo. Isso aqui pode ficar exposto. Com os menores pode ser feito através de figuras, imagens, fotos, enfim. Você pode adaptar essa ferramenta para qualquer idade. Qualquer faixa etária pode utilizar essa ferramenta. Gente, essa ferramenta que a gente precisa para a vida, né? Quantas vezes nós temos algo para resolver dentro da nossa casa? Pode ser uma simples louça que tá lá
e acaba dando desentendimento, ou com o marido, ou com os filhos, enfim. Se a gente conseguir colocar essa ferramenta em prática, a gente consegue ter uma estabilidade emocional incrível e, além de tudo isso, ensinar para os nossos filhos a resolução dos desafios. Então, assim, essa ferramenta é valiosíssima. Próxima ferramenta, e também uma das principais dentro da disciplina positiva, é gentileza e firmeza. Gente, essa ferramenta aqui, ela é a coisa mais incrível que eu já conheci na minha vida. Ela fala sobre respeito, sobre amor, sobre limite. Isso é um mito na disciplina positiva que, nossa, agora, a partir de agora então tudo positivo, né? Então não pode ter limite, as crianças podem fazer tudo, é isso? Não, isso é mito, tá? Dentro da disciplina positiva, o que mais se tem é limite. Por que será que a criança, ela respeita muito mais aquele professor que tem um tom de voz baixa, que fala, tá lá em sala de aula, dando a sua aula, coisa mais maravilhosa do mundo, e todo mundo fica surpreso com as crianças ouvindo esse professor? E tem aquele professor que grita, quanto mais alto ele grita, menos os alunos obedecem, que ele tenta ser autoritário e quem manda que sou eu, ponto final, e a minha turma é assim, e não sei o que, e as coisas não funcionam. Porque não existe respeito. Entre aspas, o professor acha que tá mandando e tá, né, pedindo respeito. Mas eu só vou ser respeitado se eu aprender em primeiro lugar a respeitar. A criança, ela só respeita quem ela admira. A criança não somente, né, o adulto, o ser humano como um todo. A gente só respeita quem a gente admira. Se eu perco a admiração, eu perco o respeito. Então a disciplina positiva fala na sua base já, seus princípios sobre o respeito, o amor e a empatia. Porque quando eu estou focado, né, a ter a gentileza com o outro, através das minhas relações, eu sou gentil, mas eu sou firme também, eu tenho essa admiração, tá? Então é bem importante. Não é sobre ser gentil ou firme, mas sim ser gentil e firme ao mesmo tempo. Muitos professores tendem a ser muito gentis ou muito firmes. É preciso pensar e ter autocontrole para ser gentil e firme ao mesmo tempo. Por exemplo, eu sei que você não quer fazer essa tarefa e ela precisa ser entregue no prazo. Sabe quando as crianças não estão querendo fazer algo que está ligado à proposta que o professor trouxe? A gente precisa compreender. Vocês viram quanta empatia tem nessa frase? Eu sei, eu compreendo o que você não quer fazer. A criança tá lá chorando, né? 2 anos. Eu entendo que você quer muito ficar no parquinho. A prof sabe que você estava gostando demais do parquinho. Mas a gente tem um combinado de retornar para a sala após a atividade. A prof te ama, mas a resposta é não, a gente precisa retornar. Então, assim, existe aquele limite seguro. A prof vai compreender, a prof vai validar o sentimento. Mas a prof vai deixar claro que agora é hora de retornar, tá? Eu sei que você prefere o intervalo, mas agora está na hora da nossa aula. É fácil. Olhem só, essa daqui, gente, de 3 a 4 anos as crianças fazem muito, né? Aconteceu uma coisa na turma, nunca é a criança, é sempre o outro, né? Eles tentam sempre dizer, mas foi o fulano que pegou tal coisa, foi o ciclano que bateu, não fui eu, enfim. É fácil culpar os outros. E estamos focando em soluções. Então, agora eu preciso entender que se a criança culpar o coleguinha, não vai resolver nada. A gente precisa focar na solução a partir desse momento. Deixem claro isso para as crianças. Eu sei que você preferiria usar o seu tempo no computador, tela, enfim, né? A criança tá hoje em dia ligada demais ao celular. Mas agora é hora da leitura. Isso aqui, gente, eu posso falar como mãe, né? Que em casa a Maria Helena vai fazer 6 anos, ela quer muito, né? Ela tem o tempo dela, sim, nós temos o combinado. Se deixar por ela, ela vai continuar olhando, mas a gente tem um combinado, ele precisa ser cumprido. A mamãe cumpre os combinados da mamãe, então você precisa cumprir com os seus. Você quer me entregar o celular ou você quer que eu pego? Você que escolhe. Gente, essa ferramenta, eu nem coloquei ela aqui, tá? Mas eu tô falando ela porque ela, assim, ela é uma ferramenta tão incrível, tão respeitosa, e a criança, ela entende que ela está escolhendo.
criança não tá querendo tomar banho. O que a gente ensina os pais a fazerem? Você quer ir até o banheiro pulando igual um sapinho ou cantando a música do pintinho amarelinho? É você que escolhe. Deixar de tomar banho não existe, gente. Tem famílias que a criança faz a birra lá, se atira no chão e ela vai ganhando um tempo, né? Ela vai ganhando, ela tem ganhos com isso, então ela vai cada vez aumentar mais esse mau comportamento. E assim é na escola. A criança não faz alguma coisa e ela tem mais ganhos pelo mau comportamento dela do que perdas. Então, quando a gente utiliza a disciplina positiva, a escolha limitada, eu compreendo que você não quer guardar agora os seus pertences na sua mochila. A prof te entende, mas a gente tem um combinado que tem que ser guardado. Então, você quer guardar primeiro a roupa ou primeiro o material escolar? É você que escolhe, Joãozinho. Quanto mais eu ensino as crianças a tomarem decisões, né? Eles estão decidindo o que eles querem primeiro. Quanto mais eu ensino isso, mais eu valorizo, eu respeito a opinião da criança, eu me conecto, porque eu estou fazendo uma pergunta, né? E eu estou dando para a criança a voz. Quantas vezes na nossa infância que nós não fomos ouvidos, nós somos calados. E isso nos prejudicou muito. Até pouco tempo atrás eu tinha pavor de falar em público, eu tinha pavor de entrar numa live, eu tinha pavor na minha faculdade da apresentação de trabalho. Eu me sentia insegura, porque eu não fui ouvida na minha infância. Então, quando a criança se torna, sim, o centro, o protagonista da sua própria história, mas existe limite nesse protagonismo também, que nós somos os adultos da situação. Nunca esqueçam disso. Eu sou o adulto da situação, eu sei o que é melhor para a criança, eu sei o que é melhor para o meu aluno, eu sei o que é melhor para o meu filho. Eu preciso me posicionar, tá? Próxima cartinha é use a pausa positiva. Gente, essa ferramenta aqui é muito legal, muito legal. Inclusive nos treinamentos presenciais, eu tenho uma história. No nosso treinamento de disciplina positiva para as escolas, eu conto essa história, porque ela é muito legal. É uma história que fala sobre a pausa positiva. Como é importante nós, adultos, termos um espaço onde eu consigo focar em coisas que me acalmem. Quanto mais eu consigo, através do meu autoconhecimento, buscar ações, né, de volta à calma, seja uma pausa de um espaço que eu tenha para me acalmar no canto da minha casa ou dentro do meu carro, ou tomar uma água, ou respirar fundo 10 vezes, enfim, mas que eu saiba que essa pausa ela vai me ajudar a reposicionar, né, os meus pensamentos, vai me ajudar a voltar ao meu autocontrole, à inteligência emocional. As emoções eu não controlo, a reação sim. É através do meu comportamento positivo, do meu exemplo, que eu vou conseguir trazer, né, aquilo que eu quero para as crianças da minha escola, para as professoras, para minha família, os meus filhos. Então a pausa positiva ela nos ajuda de uma forma incrível na nossa autorregulagem. Eu compreendo de fato o meu cérebro. Falando em compreensão do cérebro, vocês me falam muito, né, Stefana, mas explica como que funciona, porque eu tenho essa dificuldade. Quando as crianças estão ali agitadas dentro da sala de aula, né, e aí inclusive as lideranças, as professoras me dizem, eu não sei se eu me irrito mais com a criança que tá ali fazendo uma birra, se atirando no chão, a família que não faz nada com essa criança, que a gente sabe que não tem limite em casa, ou com a professora que parece que às vezes é mais criança ainda e quer disputar poder. E aí eu preciso dizer o seguinte, tá faltando pausa positiva aí. Tá faltando exemplo, né, a construção desse espaço dentro da escola, a intenção da escola de se trabalhar o ensino, né, o desenvolvimento socioemocional de todo mundo, de todos, tá? Boa tarde, tive problemas de conexão, você pode falar qual a ferramenta que está apresentando a pausa positiva, tá? Tô falando da pausa positiva aqui. Então, assim, a pausa positiva, gente, assim como todas as outras ferramentas, tá? Aqui dentro desse baralho são mais de 50 ferramentas que nós temos. A pausa positiva, assim como todas as outras, exige treinamento. Você não vai identificar agora quais são as suas pausas e amanhã você vai estar fazendo dessa forma. Você vai começar a fazer cada vez com mais frequência, tá? Imagina, Tatiane. Você vai se policiar para fazer mais, cada vez vai se lembrar mais. E aí você vai inclusive ensinar as crianças a isso,
Lembra quando eu estava muito chateada? Eu estava muito irritada, nomeiem as emoções para as crianças. Lembram quando a prof estava muito frustrada? A prof achou melhor tomar uma água, e aí dá para ter um cantinho na sala de aula com uma almofadinha, com algo para eles tocarem. Eu vou mostrar para vocês a sala de nível 2, as profs Lulus, tá? A gente chama de Lulus porque são duas profs Luana. Elas criaram uma roda, que é ferramenta da disciplina positiva, é a roda das escolhas, a roda da raiva, enfim, como vocês podem chamar. E a criança, quando tá muito irritada, com 2 anos, a gente sabe que eles têm reações, né, inesperadas, a gente dá essa opção para a criança. O que você quer fazer nesse momento? Tem o ursinho para abraçar, tem a aguinha para tomar, tem a musiquinha, enfim, tem várias opções. E aí a gente vai ensinando a criança a voltar, né, a calma, ensinando a criança a sua autorregulagem, dando opções para a criança. Tem a ideia do cheira florzinha só para velhinha. Tem criança no nível 3 que a família, né, o pai estava muito irritado, e aí a criança disse, respira fundo, porque a gente faz muito isso aqui com eles. Então a disciplina positiva, gente, é sobre ensinar importantes habilidades de vida, né? Quanto mais a gente ensina através do nosso comportamento, quanto mais a gente ensina a nossa equipe a fazer isso, mais relações saudáveis a gente tem, mais engajamento da equipe, porque as pessoas se sentem felizes no nosso ambiente. E isso é o que mais importa, né? Sobre a vida, de fato, não é só sobre a profissão. Então, por isso que eu digo que a disciplina positiva, ela transformou a minha vida como um todo, ela revolucionou tudo que poderia revolucionar, e é o que mais faz sentido pra mim. É sobre eu, Stefana, é sobre a minha maternidade, é sobre o meu casamento, é sobre a minha família como um todo, é sobre o meu centro educacional, e é o que eu tanto ensino aqui pra vocês, porque faz muito sentido pra mim, tá? É sobre nutrir meu tanque emocional e buscar todos os dias vestir a minha melhor versão. Eu quero aproveitar e falar pra vocês, quem ainda não baixou, nós temos o e-book, tá? De disciplina positiva para a escola, que eu produzi, tá dentro do nosso site. Nós temos o nosso evento que vai acontecer, o workshop de disciplina positiva. Se você deseja, a partir de agora, se tornar referência com a disciplina positiva dentro da sua escola, se você deseja revolucionar as suas relações de uma vez por todas, fazer com que a disciplina positiva transforme a sua vida, se inscreva, o link tá na nossa bio aqui do perfil, tá? Corre lá, garante a tua vaga. Nos dias 15, 17 e 19 de maio eu estarei com vocês, tá? 15 e 17 são aulas gravadas e 19 é aula ao vivo, que eu estarei juntinha com vocês para entregar tudo sobre a disciplina positiva, ok? Bora lá, bora transformar nossa escola, bora transformar nossa vida, com certeza. Isso é muito importante, é um passo gigante que vocês estão dando, que eu tenho certeza que vai fazer com que a escola de vocês se torne referência aí na cidade de vocês, tá bom? Gente, um beijo, muito obrigada pela companhia. Eu vou deixar salva a live, quem desejar assistir novamente, tá bom? Até a próxima, beijão!